Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem na míngua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Porto, Sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do Laço, Sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa tarde maravilhosa, abençoada por Deus, para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós falaremos sobre as orações reduzidas. Então, as orações reduzidas, elas podem ser tanto substantivas, quanto adjetivas e adverbiais. Certo? Como assim, professora? Nós vamos descobrir na sequência da nossa aula. Só que antes nós precisamos lembrar, né, antes de estudarmos as orações subordinadas reduzidas, como a gente pode ver aqui na telinha, a gente precisa lembrar que elas não começam por conjunção ou pronome relativo. Não é? As substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e si. Né? As adjetivas, elas são introduzidas pelo pronome relativo. E as adverbiais pelas conjunções, as demais conjunções. Né? Então, lembrando que uma das peculiaridades e que vai facilitar muito a identificação delas, das orações reduzidas, é que o verbo da oração está numa das formas nominais. E para lembrarmos das formas nominais, foi o último assunto que nós estudamos. Quais são as formas nominais, professora? E o que são as formas nominais? Então, as formas nominais, né, recebem esse nome porque o verbo ele chega a ter essa forma. Ele se confunde muitas vezes com o nome. Por exemplo, apimentado. O verbo apimentar. Eu apimento, tu apimentas, ele apimenta. Então, e apimentado? Ele não lembra uma característica? Não é? Como também, ele traz o quê? O verbo no particípio. Apimentar, apimentando, no gerúndio, e apimentado, que é o quê? Particípio. Certo? Vamos seguir com a nossa aula. E no caso de dúvidas, a gente retoma de forma direta na nossa aula. Vamos seguir? Então, a oração reduzida de infinitivo. O que é a oração reduzida de infinitivo? Vamos ver. Então, vamos analisar os versos da canção, né? Itapuã, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Quando ele diz, é bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Não é? Essa praia linda aí de nossa Salvador, nossa Bahia. E na sequência a gente observa o quê? Vamos analisar os enunciados. É bom. Nós temos aí, quando passamos uma tarde em Itapuã. Então, aí nós temos a oração principal formada por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Certo? E quando passamos uma tarde em Itapuã, nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. E aí nós temos um advérbio, quando. Na segunda oração nós temos é bom, continua sendo a oração principal, não é? Formada pelo verbo de ligação e o predicativo do sujeito. E na sequência nós temos aí a oração reduzida. Percebeu que nós temos aqui um advérbio
E nós temos aqui a segunda oração exercendo a função de sujeito da oração principal. E aí a gente observa que a oração reduzida, ela está sendo introduzida por um verbo numa das formas nominais. Que forma nominal do verbo é essa, professora? É a forma de quê? De infinitivo. Certo? E aí nós temos uma oração reduzida. Perceba que em tamanho, essa é chamada de quê? Desenvolvida, porque ela aparenta um número, ela traz um número maior de vocábulos, ela tem uma maior elaboração, uma preparação. Enquanto essa outra, ela vai ficar reduzida, bem menor. Então, uma recebe o nome de oração reduzida e a outra recebe o nome de oração desenvolvida. Tranquilo? Vamos lá. Então, daí nós vamos observar o que é uma oração desenvolvida. É aquela que apresenta o verbo no modo indicativo. O modo indicativo é aquele que indica certeza, convicção de que o fato aconteceu, acontece ou irá acontecer. Nós temos aí também no subjuntivo, que é uma ação que indica incerteza, dúvida, possibilidade do fato acontecer ou não. E o imperativo é aquele que indica o quê? Ordem, cumpra-se. E a oração desenvolvida, ela é introduzida geralmente por um conectivo. Então, a oração desenvolvida, ela pode ser o quê? Substantiva, né? Quando ela é introduzida por os conectivos, as conjunções integrantes o que e o se, né? Ela pode ser adjetiva, quando ela é introduzida por um pronome relativo, e a oração adjetiva, né? Por um pronome relativo, e ela pode ser adverbial quando ela é introduzida pelas demais conjunções, certo? E a oração reduzida, professora? É aquela que apresenta o verbo numa das formas nominais do verbo. O que é a forma nominal, professora, do verbo? É quando o verbo ele exerce uma das funções de um nome. Por exemplo, no caso, apimentado, vem do verbo apimentar. Eu apimento, tu apimentas, ele apimenta. No gerúndio ficaria o quê? Apimentando, né? No infinitivo, apimentar. E no particípio, apimentado, que no caso funciona também como uma forma nominal do verbo, que funciona parecidamente aí com um adjetivo. Certo? Apimentado. Então, vamos aí revendo as orações subordinadas substantivas, como a gente pode ver aqui na telinha, ela exerce as funções próprias do substantivo. E são introduzidas pelas conjunções que e se, como a gente acabou de falar. Né? E nós temos aí a síntese das substantivas, né? A subjetiva, objetiva direta e a objetiva indireta, como a gente estudou, elas referem ao verbo da oração principal. E a completiva nominal, predicativa e a positiva, elas referem-se ao nome, né, da oração principal. Certo? As adjetivas, elas exercem a função de quê? Típicas do adjetivo, que a gente vai ver na sequência, né? Então, assim, a oração subordinada reduzida de infinitivo, lembrando que o infinitivo ele vai ter as formas verbais terminadas em AR, ER, OR e IR. Elas podem ter valor de quê? De substantivo, né? Lembrando aí com a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Então, a gente observa aí. No primeiro exemplo, eu lhe peço ser paciente. Então, você observa que o verbo, aqui, ó, ser, ele está na forma de infinitivo. Ser paciente. Então, nós temos a oração reduzida. E aí, eu lhe peço que seja paciente. Olha a conjunção aqui, introduzindo a oração desenvolvida. Percebeu que ela tem um número de vocábulos na frase maior? Quando ela exerce a função de advérbio. O que é um advérbio? Como a gente viu anteriormente, é uma palavra que modifica, atribuindo uma circunstância ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Então, aí,
Com a função de quê? De adjunto adverbial, que a gente acabou de falar. Então, nós saímos ao terminar a aula. Certo? Aqui nós temos o quê? Uma preposição por contração, não é? Ao. E o verbo aqui no infinitivo, terminar. Terminar a aula. Oração reduzida. E a segunda, observem aí, nós saímos quando terminou a aula. Perceba que seja o subjuntivo. Terminou, indicativo, pretérito. Pretérito perfeito. Eu terminei, tu terminaste, ele terminou. Certo? E aqui nós temos o que, ó? Ser. Infinitivo, segunda conjugação, terminado em ER. Terminar. Infinitivo, primeira conjugação, terminado em AR. Viram as dicas? Vamos lá, na sequência. Então, as orações adjetivas reduzidas. Então, as orações adjetivas são aquelas que têm a função, que exercem as funções próprias do adjetivo. Como que? Como predicativo e adjunto adnominal, né? Então, nós temos aí. Vamos observar essa anedota de Ziraldo, né? O louquinho. O louquinho estava parado com um cordão amarrado na ponta de uma vassoura, pescando, na maior concentração. Mas não tinha anzol no cordão. Mesmo assim, de vez em quando, o louco dava um puxão. Tá fazendo o que aí, ô biruta? Perguntou alguém que passava por ali. Tô pescando, não está vendo? Ah, é? Pescando sem anzol? E daí? Aqui não tem peixe? Então, as anedotinhas do bicho da maçã, São Paulo, Melhoramentos, e aí nós temos a data e a página. Então, a gente observa que esse é um texto em prosa, né? Parágrafo, olha a pontuação, certo? E aí a gente observa que o objetivo desse texto aqui é divertir, é trazer algo engraçado, certo? E o engraçado, a forma engraçada nesse texto, está justamente que se ele não está pescando com anzol, era porque ali também não tinha peixe. Tranquilo? Vamos lá. E voltando, né, a nossa explanação, a gente observa que aqui na telinha, que a frase do texto é formada por duas orações, né? Que frase é essa? O louquinho estava parado com um cordão. Aí nós temos a primeira, amarrado na ponta de uma vassoura. Essa oração aí nós temos oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida. Ela é restritiva, não está entre vírgulas, né? E ela está restringindo. E aí nós temos o louquinho estava parado com o cordão, a oração principal, né? E na sequência nós temos a oração desenvolvida, que estava amarrado na ponta de uma vassoura. E aí nós observamos o quê? A diferença, ó, amarrado, certo? Olha a terminação, ado, ido, tranquilo? Então, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, como a gente pode ver aqui e na observação. Quando reduzidas, tem o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aqui ele está em quê? Amarrado. Se fosse no infinitivo, seria amarrar. Se fosse no gerúndio, seria amarrando. Mas como é no particípio, está o quê? Amarrado. Tranquilo? Vamos lá. As orações adverbiais reduzidas, a gente observa o quê? Que as orações adverbiais são aquelas que têm a função
de advérbio são introduzidas pelas demais conjunções subordinadas. As demais conjunções subordinativas, melhor falando. Então, nós temos, do mesmo modo que as orações substantivas e adjetivas, as orações adverbiais podem apresentar-se nas formas desenvolvida e reduzida. As reduzidas têm o verbo no infinitivo, que é aquele terminado em AR. No gerúndio tem a forma de ando, endo, indo. E no particípio, ado e ido. E aí nós temos aí o anúncio, né, o texto publicitário, que diz o seguinte: você não tirou férias para ter trabalho na estrada. Assim, a oração para ter trabalho na estrada, né, ela é o quê? Quando a gente observa ela a fim de ter trabalho na estrada, a gente observa o quê? Finalidade, certo? Então, ela é o quê? Uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. A oração reduzida de gerúndio. E aí nós temos o gerúndio, ele indica uma ação também continuada, né? Então, a oração reduzida de gerúndio, ela pode ter valor de quê? De advérbio, né? Com a função de adjunto adverbial. Quando ele fala, esqueceu a mala no aeroporto, voltando para casa. Percebeu? Voltando, olha a terminação. E na sequência nós temos aí, ela é uma oração subordinada reduzida de gerúndio adverbial, temporal, ou seja, no momento em que voltava para casa. Certo? Indica o quê? A questão do tempo. Então, esqueceu a mala no aeroporto quando voltava para casa. Aí nós temos uma oração desenvolvida, né? Quando voltava para casa. Olha aqui a oração, vamos desconsiderar isso aqui. Então, na sequência, nós temos com a função também de adjetivo. Então, ela pode ser adjetiva também com a função de adjunto nominal. Então, elas viram o grilo falante. Falante, aí a gente observa, é o quê? É um adjunto adnominal. No caso, seria o quê? O adjetivo que está funcionando como adjunto adnominal. E o que é o adjunto adnominal, professora? É um termo acessório, ele pode ser retirado da frase, sem prejuízo nenhum para ela. Mas ela acrescenta o quê? Informações a essa frase. Então, a gente observa. Elas viram o grilo falando. Percebeu aqui, ó, quando que ela é introduzida por o verbo no gerúndio? Reduzida. Elas viram o grilo que falava. Olha aqui, o conectivo, desenvolvida. Na sequência, a gente observa. Elas viram o grilo falante. Então, elas viram o grilo, oração principal. Falante, oração subordinada reduzida de gerúndio. Ela é adjetiva restritiva. Na sequência, nós temos oração reduzida de particípio. Então, ela pode ter o valor também de advérbio, né, com a função de adjunto adverbial. Quando a gente observa aí, eles chegaram ao término da reunião. Ao término da reunião, ele é o quê? O adjunto adverbial de tempo. E eles chegaram, oração principal, e terminada a reunião. Olha aqui, ó, terminação. Terminada, certo? Particípio, verbo no particípio. Aí a gente observa o quê? Oração subordinada reduzida de particípio. Tranquilo? Então, a oração reduzida de particípio, ela pode ter valor de quê? De adjetivo, com a função de adjuntado nominal, não é? Aprecio a festas populares. Então, populares é o quê? O adjunto, o adnominal. Lembrando que é um termo da oração que se refere ao nome, ao substantivo festas. Quem é que são populares? As festas. Então, aí no caso, o adjetivo, lembrando que ele pode ser retirado da frase sem prejuízo nenhum para ela. E populares está referendando justamente a festas, festas do povo, festas populares. E na sequência nós temos aprecio as festas realizadas pelo povo, ó.
realizadas, ADA, particípio, oração reduzida. Então, aprecio as festas que o povo realiza, desenvolvido. Olha o conectivo aqui, certo? Vamos lá. Aprecio as festas, oração principal, realizadas pelo povo. Aí nós temos oração subordinada reduzida de particípio, que no caso é adverbial temporal. E aí, nossa bibliografia consultada, certo? E você também pode ver alguns sites, algumas videoaulas para poder ampliar os seus conhecimentos, além dos livros que nós podemos ver aqui na telinha. Seguiremos com nossa aula e, na sequência, as atividades. Certo? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar